Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar início agora à nossa aula sobre Dravyaguna. Dravyaguna é o capítulo que vai falar sobre as plantas medicinais e os seus efeitos terapêuticos. Por isso que a gente deixou para introduzir esse assunto agora, porque a gente vai voltar depois de introduzir esse assunto, a gente vai voltar na aula de especiarias e vai utilizar esses conceitos que a gente vai aprender nessa aula de Dravyaguna em cada uma daquelas especiarias. A gente vai utilizar esses conceitos do Dravyaguna em cada momento que você estiver preparando uma receita, ou em cada momento que você estiver observando o seu próprio corpo, ou observando o estado físico, emocional, né, e digestivo da pessoa que você, porventura, estiver atendendo como terapeuta, médico, nutricionista. Então, é um assunto que é a base do Ayurveda, para a gente poder entender, compreender, né, e conseguir intervir de maneira mais eficiente, mais assertiva nas nossas abordagens terapêuticas. Tá? Então, a gente vai começar falando, primeiramente, sobre os gunas, né? Então, a gente falou um pouco sobre os gunas, são 20 atributos universais que o Ayurveda reconhece, né? Então, esses 20 gunas, né, que são considerados pares de substâncias, pares de efeitos, né, ou de qualidades opostas que a matéria apresenta nesse nosso universo, eles são conhecidos com o nome de Gurvari Gunas. E eles têm esse nome justamente por causa do primeiro deles, que é o chamado Guru, que é o pesado. Então, Guru é o atributo pesado, a qualidade pesada. O sufixo adi vai significar etc, tá? E guna significa qualidade ou atributo. Então, nós temos esses 20 atributos, né? Seja no nosso corpo físico, seja na matéria, seja num alimento, seja numa especiaria, numa planta medicinal, seja num local geográfico, seja no local onde você mora, seja numa casa, seja numa estação do ano. Tudo, exatamente, você pode considerar tudo o que você imaginar nesse universo material tem a presença desses 20 atributos, né? Não necessariamente dos 20 atributos, mas uma combinação muito específica desses 20 atributos, né? Então, muitas vezes você vai selecionar, né, cada matéria, cada substância, ou cada pensamento, cada alimento, cada local geográfico vai ter uma certa combinação desses 20 atributos, dessas 20 qualidades. Tá? Então, é importante a gente conhecer cada uma delas para que a gente consiga entender não só o que que é Vata, Pitta e Kapha, e a essa altura, pelas aulas que a gente já teve, vocês já entenderam exatamente o que que é Vata, Pitta e Kapha, o que que é a diferença entre Prakruti e Vikruti. Então, você já tem que estar habituado dentro de Vata, Pitta e Kapha, ou de uma combinação de Vata com Pitta, Pitta com Kapha, Kapha com Vata e etc. Dessas combinações, quais atributos desses 20 aqui estão predominando em você, ou na pessoa que você está atendendo, ou no alimento que você está ingerindo, ou no prato que você preparou, na refeição que você vai comer, né? Ou no local que você mora, na estação do ano que você está vivendo, no período do dia ou da noite. Então, tudo, exatamente tudo, você consegue identificar esses atributos. Tá? Então, é fundamental, é imprescindível que a gente entenda exatamente o que cada um deles quer dizer, tá? Eu coloquei os nomes em sânscrito porque muitas vezes a gente vai precisar de uma série de palavras em português para conseguir traduzir e explicar exatamente o que que esses termos em sânscrito querem dizer. Então, a tabela resume de uma forma bem simples, e direta esses 10 opostos, né? Essas 10 qualidades opostas, esses 10 atributos opostos. Então, começando por Guru, que é o primeiro, então Guru é o pesado, né? O oposto dele é o leve. Então, aqui, começando pelo mais óbvio, né? Eles começaram pelo que é mais fácil. Então, pesado. Pesado tem a ver com o que você pega. Você pegar um computador, você pegar uma caneta, você pegar um alimento, você pegar um quilo de batata, você pegar alguns gramas de alface,
né? Você pegar o maço de alface, o maço de feijão moyashi, de brotos de feijão moyashi, cada um deles vai ter um peso, né? Conforme você pega e segura e sente o peso daquilo na sua mão, é diferente, né? Então, a quantidade, é, elementos, por exemplo, você pega dois alimentos, né, no mesmo volume, os dois, você pega uma xícara, né, dois alimentos diferentes. Aí você coloca cada um em uma xícara, né? Então, nessa xícara aqui do lado esquerdo, vamos supor que você colocou batata cozida. E na outra você encheu com brotos de alfafa. Tá? Quem conhece broto de alfafa sabe que ele é levinho, ocupa um monte de espaço. Então, você encheu aqui com broto de alfafa e encheu esse outro aqui com batata cozida, né? Você pega os dois, você vai sentir a diferença no peso físico, nas suas mãos, né? É imediato, é exato, é fácil de sentir ali o peso. É um exame direto que você faz uma avaliação direta do peso desses dois alimentos, né? Em determinado volume. Tá? Essa é uma das formas. Outra forma de você entender a diferença entre guro e lagu é o efeito que ele vai fazer na sua digestão. Então, tem certos alimentos que você vai comer e você vai se sentir pesado, ou você vai sentir um pouquinho mais de peso para digerir, vai demorar um pouquinho mais para digerir, vai levar um pouquinho mais de tempo para ser digerido, vai dar um pouquinho mais de trabalho para ser digerido. Enquanto, em contrapartida, tem outros alimentos que você vai comer e poucas horas depois você já vai sentir uma leveza. Ou mesmo você come e não sente nada de pesado, você não sente nenhum peso, você digere aquilo com facilidade. Tá? Então, tem essa diferença entre um alimento que é pesado e leve. Tá? Então, você vai usar esse termo para diferenciar esses dois tipos de alimento. Né? Então, tem uma grande diferença, por exemplo, no feijão carioca ou feijão preto, ou carioca, de uma lentilha sem casca. Tá? Então, a lentilha sem casca é mais leve, mais fácil para digerir. E o feijão carioca é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil de digerir, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Pode ser que você solte um pouquinho mais de gases, né? Fique mais pesado. Demore mais tempo para sentir fome depois que você come. Tá? E, por exemplo, aqui outro exemplo, né? Uma abobrinha. E aqui do outro lado, uma carne de porco, ou, por exemplo, um cupim, que é bem gorduroso. Aqui você, desse lado, você tem abobrinha, você tem macarrão, tá? O macarrão, a abobrinha, a lentilha sem casca, todos eles são leves, fáceis de digerir. Tá? O feijão preto, feijão carioca, carne de porco, cupim, são mais difíceis de serem digeridos, né? O queijo. Então, você vai comer, você vai se sentir saciado por mais tempo, você vai levar um pouquinho mais de tempo para digerir. Tá? Então, o tempo entre uma refeição e outra deveria ser mais espaçado. Então, você tem que ter essa atenção também na hora de você ingerir um alimento e você saber a próxima refeição que você vai fazer. Você tem que estar sempre se observando, sempre percebendo a questão do estado da sua fome, da sua capacidade digestiva, da digestão que você fez na refeição imediatamente anterior. Então, tem tudo estar sempre atento. O Ayurveda exige, o Ayurveda pede que a gente esteja atento ao que a gente está fazendo. Não tem nada mecânico, não tem nenhum protocolo que você segue cegamente e vai fazendo. Não, lentilha sem casca de 6 em 6 horas, não. Pode ser que um dia você vai comer, né, a lentilha e vai sentir fome mais cedo, vai sentir fome com 3 horas depois que você comeu. Aí você tem que pensar melhor na distribuição da sua refeição para você incluir alimentos um pouquinho mais pesados, para te dar tempo para você conseguir ficar pelo menos 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. E você conseguir se alimentar com um alimento um pouquinho mais pesado, por quê? Porque o alimento pesado,
Não é só simplesmente mais pesado, no sentido que ele vai atrapalhar a sua digestão. Não, não é essa a função do alimento pesado. O alimento pesado, muitas vezes, também é mais nutritivo. Então, ele vai dar uma quantidade nutricional melhor para você. Então, se você tiver uma capacidade digestiva boa para digerir esse alimento, ele vai te nutrir e vai construir bons tecidos para você. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que colocar na balança, né, a fome da pessoa, o tipo de alimento que ela está comendo e o tempo entre uma refeição e outra. Tá? Então, a Ayurveda leva isso muito a sério. Tá? Então, esse é um exemplo clássico, fácil de perceber, de notar, entre esses dois pares de opostos, né? O segundo par de oposto é o frio e o quente, né? Então tem Shita, que é o frio, e Ushna, que é o quente. Então você pode comer um alimento frio, por exemplo, um shake de banana ou abacate com leite, um shake de frutas vermelhas, um shake de açaí, um sorvete, e etc. Ou um iogurte, alguma coisa gelada, uma coisa fria. Então, aqui é o Shita. Por outro lado, você pode comer uma refeição mais quente. Então, você pode comer a sopa, né, legumes, né, arroz, feijão, ou frutas cozidas, mingau. Pode comer o seu omelete, pode comer sua sopa, pode comer sua carne cozida, ensopada, assada, o que quer que seja. Aqui, desse outro lado, é Ushna, que é quente. Tá? Então, mais uma vez, dois pares de opostos. E dentro da concepção do Ayurveda, aquilo que é Shita, né? Se você comer uma refeição que é fria, ela vai ser mais difícil para digerir do que a quente. Então, Ushna vai ser mais fácil para digerir, vai ser mais agradável. Você vai conseguir comer, se sentir melhor depois de comer, você vai digerir melhor e você vai conseguir até comer um pouquinho mais. Muitas vezes, se você pegar, por exemplo, pode ser que você não comeu, então, nenhum desses shakes que eu falei, não comeu açaí, não comeu sorvete, nem iogurte. Não, é só os mesmos alimentos daqui, desse lado aqui, só que eles estavam na geladeira. E aí você não esquentou esses alimentos e está comendo eles frios, gelados. Você não vai conseguir comer a mesma quantidade desses alimentos do que se você comesse eles quente, se você aquecesse eles para comer. Então, muitas vezes, é preferível você aquecer um pouquinho, né, e comer eles quente, né, na temperatura quente, um pouquinho mais quente, o morno, né, uma temperatura mais agradável, mais palatável, porque aí você vai digerir melhor. Tá? Então, o micro-ondas, com todos os defeitos dele, ainda é mais interessante do que comer gelado, comer o alimento gelado, no sentido da digestão. Tá? Pelo menos desse ponto de vista do Ayurveda é mais interessante, né? Claro que para medicina alopática, para a ciência, o micro-ondas é ótimo, é maravilhoso, tá? Mas quem come uma comida de micro-ondas e compara quando você come uma comida fresca, recém-preparada, a sensação que você tem no seu corpo, a disposição, né, o bem-estar, o humor, a capacidade de você ficar com energia, com disposição, né, de você dormir e acordar descansado, quando você come comida fresca é diferente de quando você come comida requentada ou aquecida em micro-ondas. Tá? Então, assim, é claro que a gente tem que respeitar as pessoas, o tempo delas, o trabalho, né, o tempo que elas têm para se dedicar para isso, mas são efeitos diferentes. A gente tem que estar consciente disso, desses efeitos diferentes, para saber aonde que a gente está e aonde que a gente quer chegar, aonde que é o que dá para ser feito e aonde que é o ideal, aonde que é o melhor, aonde que a gente quer realmente chegar e buscar, né, para atingir um ponto na nossa saúde que seja mais interessante, mais adequado, mais saudável, que dê mais disposição para a gente. Tá? Então, falamos da diferença do frio e do quente, do pesado e do leve, e agora a gente vai falar
a diferença entre o oleoso ou untuoso, gorduroso e o seco. Tá? Então, a Ayurveda utiliza o termo snigdha para o oleoso ou untuoso, úmido, e ruksha para o seco ou desidratado. Tá? Então, você pode pegar, por exemplo, né, igual a gente falou, a maçã, vamos usar o exemplo da maçã aqui, você pode pegar a maçã e aí você cozinha ela, a maçã, e coloca canela, né? Coloca canela, coloca um pouquinho de óleo de coco ou ghee, tá? Coloca uva passa, põe um cravo, beleza. Aí você fez uma maçã cozida, refogada ali com água, né? Maçã quentinha, cozida, com um pouquinho de óleo. Então, tá snigda, né? Como ela tá cozida e você vai comer ela de preferência quente, tem o ushna, né? E por ser uma maçã cozida, apesar do óleo de coco, ele tem as especiarias, a canela e o cravo, então vai ajudar aqui na digestão, vai ser uma refeição leve, fácil de ser digerida. Ao passo que você pode pegar também a maçã e desidratar ela. Ou você pode pegar a maçã, misturar ali com farinha, açúcar e fazer um biscoito. De qualquer forma, seja desidratada, seja na forma de biscoito com farinha, aqui vai ser mais seco. Além de mais seco, vai ser também mais áspero. E a gente já está adiantando aqui um outro termo, que é o cara, mais rugoso. Então pode machucar mais a gengiva se você tem uma gengiva mais sensível, se você tem retração gengival, se você tem sensibilidade nos dentes. Se você tem alguma doença inflamatória intestinal, vai ser algo que vai descer rasgando, vai descer machucando. Um potencial para machucar, tá? Porque vai ser mais áspero, mais seco. Então, por mais que a gente tenha saliva, por mais que a gente mastigue, produza saliva e passe pelo ácido do estômago, ainda assim pode ser que fique uma certa aspereza ali raspando e machucando a mucosa dos intestinos, se ela tiver já fragilizada por uma doença autoimune, uma doença inflamatória intestinal, pode descer machucando ali também. Aí vai dificultar a cicatrização, dificultar a reparação daquele tecido e do controle do problema de saúde da pessoa. Então você tem que entender também isso na hora de escolher uma refeição para a pessoa. Além disso, a gente tem dois outros opostos, Manda, que é lento, superficial, suave, e Tikshna, que é intenso, forte, rápido, penetrante. Né? Então, tem alimentos que você vai comer e aí você sente um gosto, né, absurdo ali, forte, intenso. Tem alimentos que são carregados em picles, a pimenta, muito salgados, fritos, gordurosos, né, cheio de glutamato monossódico, cheio de corante, cheio de aromatizante, né? Então, hoje em dia, se você for no supermercado, você vai ver lá a maioria dos chás, eles estão colocando aroma no chá, porque as pessoas já não dão conta mais, elas já estão tão acostumadas com o sabor, com essa intensidade de sabor que está presente no fast food, que está presente nos salgadinhos, biscoitinhos, coisinhas embaladas, ultraprocessados. Então, elas estão acostumadas com esse paladar intenso, com essa intensidade nesse estímulo aqui, nessa região do paladar, do olfato e mesmo da visão, né, com aqueles corantes todos, aquele colorido, né, que atrapalha principalmente a vida das crianças, que vão ficar maravilhadas com aquelas cores todas, mas esse paladar, né, está acostumado com esse intenso. Quando ele entra em contato com o alimento com o sabor normal, com o seu sabor natural, com o seu sabor característico, a pessoa não vê graça, ela não consegue sentir sabor, uma simples fruta colhida no pé, não consegue sentir sabor num brócolis, numa vagem cozida, numa alface, numa folha de alface, no broto de alfafa, de feijão maiache. Então, tudo para essa pessoa que está acostumada tem que ter muito tempero, tem que ser muito sal, muito carregado no alho, na cebola.
né? Então, veja a diferença aqui. Esse muito intenso e o outro muito suave, manda. Tá? Isso é um dos sentidos. Tá? É um dos sentidos que a gente tem que ter em mente, tá? Entre esses opostos, entre o intenso e o suave, superficial. Além desses, né? Cara, áspero e rugoso, a gente já falou, né? Na torrada, torrada. Tem também a pipoca. Tudo isso que for áspero, que vai fazer crunch, crunch, né? Granola, biscoito, chips, Doritos, todas esses biscoitinhos que fazem crack, crack, né? Vão ter esse atributo cara. E aí você já lembra aqui, né? Áspero, rugoso. Se a pessoa é vata, o que você acha que vai acontecer com ela quando come esse tipo de alimento? Né? Vai aumentar o vata, é lógico. Semelhante aumenta semelhante, é assim que o Ayurveda entende. Tá? E por outro lado, Slakshana, que é o oposto, é liso, macio, alguma coisa mais fácil, ali, mais agradável na boca, mais fácil de engolir, mais fácil de mastigar, de digerir, de ingerir. Tá? Então, de um lado você tem a pipoca. Vou pegar o milho como exemplo. Do outro, você tem, né, um curau de milho, que é maciozinho, que é lisinho, né, que é fácil de mastigar, de digerir. Ou mesmo o milho na espiga. Espiga do milho e o outro, o, ah, aquele flocos. Não o flocão, né? Aquele flocos da farinha. Ou mesmo o fubá, e aí na forma de biscoitinho. Biscoito de fubá. Se o milho na espiga, ele vai ser mais fácil, né, de mastigar, tá molinho. E aqui vai estar mais áspero, mais seco. Nesses casos aqui mais ásperos e mais secos, a tendência é gerar mais constipação. Aqui na espiga, ele vai ajudar a soltar mais o intestino. Então perceba que até na consistência que você manusear, que você preparar o seu alimento, o efeito vai ser diferente. Você pode ter um efeito terapêutico para quem tem constipação, né, utilizando o milho de preferência na espiga, e para outro que tem uma tendência às fezes mais soltas, usar esse milho aqui mais na forma de farinha, de flocos, né, o mesmo do flocão, né, usar panqueca, biscoito de fubá, sequilhos, né, tapioca, que vai prender um pouquinho mais o intestino. Então tem essa diferença também. Aqui, denso, sólido, é chamado sandra, e drava é o líquido. Então a gente pode, igual a gente falou, se quiser continuar no exemplo aqui do milho, a gente pode fazer, por exemplo, pegar o milho, né, e fazer um suco de milho batido com água, né, e fazer isso líquido, ou uma sopa, ou sopa, né, um creme de milho. E do outro lado aqui, a gente pode pegar, né, o fubá com água. E aí você fica ali mexendo, 2 horas na panela, mexendo, 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 até que ele vai se solidificando, ficando mais denso, mais denso, mais denso, até o ponto de você conseguir colocar numa assadeira e cortar depois essas pamonhas não, essa polenta. Aí você corta essa polenta de fubá e aí você coloca no forno para desidratar ainda mais, aí vai ficar mais denso. Então você está manuseando o seu alimento
e controlando a textura dele, a densidade, um mais denso e o outro menos denso, o outro está mais líquido, drava, e o outro está mais sólido, mais denso. Tá? Também tem essa diferença. Mais um caso, catina, que é rígido, duro, né? A gente deu o exemplo do biscoito de fubá, cream cracker, né? Tortilhas, nachos, né? Aqueles biscoitinhos de milho, tortilhas, né? E menu flexível, a gente tem o próprio da polenta aqui mesmo, polenta. Né? Murdu é esse mais molinho, mais flexível, tá? E catina, mais duro, rígido. Chala, ou móvel, instável, que é diferente de estira ou estável. Tá? Então, aquele alimento que você preparou e ficou mais sólido, mais denso, a tendência dele é também ser mais estável. E aquele que é mais líquido, mais fluido, também a tendência dele é ser mais móvel. Então, você vê que esses atributos aqui, eles andam juntos. Outros têm uma proximidade entre eles. Mas isso também pode dizer em relação ao efeito deles no nosso corpo. O alimento que gerar, que vai soltar o intestino, que são os chamados laxativos, a gente dá o nome para eles de chala ou sara, porque eles estimulam o peristaltismo. Em contrapartida, os alimentos que vão tender a prender, né, igual a gente falou, tapioca, né, o flocão, que tendem a segurar mais o trânsito intestinal, são os tiras, que é mais estável, firme. Né? Então, as fezes tendem a ficar mais firmes. Se as fezes estão mais soltas, você coloca o tipo de consistência e de preparação do seu alimento para deixá-las mais firmes. Então, tem essa diferença também, tem que prestar atenção nessa diferença na hora de preparar para você ou de indicar isso para alguém. Penúltimo, sukshma e stula. Tá? Então, sukshma tem a ver com sutil, o invisível, né? E é um efeito mais sutil, ou também um efeito que penetra, que vai em tecidos mais profundos, que chega até o nível da célula, que consegue ser facilmente penetrado no corpo, facilmente absorvido e digerido. E estula, né, é o contrário do sutil, então estula vai ser evidente, visível. De um lado, o sukshma, você tem, por exemplo, óleos voláteis, né, que são aspectos sutis que a gente não enxerga, mas que a gente consegue de alguma forma sentir aquilo e ter um efeito interessante, um efeito terapêutico, medicinal. E de outro, aquilo que a gente vê, né? Você vê lá a matéria, você vê lá a canela, né? O cravo, você vê aquele aspecto físico daquele alimento, daquele tempero, daquela especiaria, mas ao mesmo tempo você tem aquela parte sutil, aquela parte que libera o aroma, que libera a substância que está invisível, que você não consegue identificar com os sentidos, ao menos com o olfato. E por último, os opostos vixada e pitila. Então, pitila seria o pegajoso, viscoso e turvo, e vixada seria aquele abrasivo. Tá? Então, de um lado, aquilo que é pegajoso. Então, por exemplo, quando você pega a farinha de trigo, mistura com água e vai começar a fazer o pão ali, aquela farinha gruda tudo no seu dedo, por causa desse aspecto do elemento água, né? Apas ou jala, que é de coesão, é de grudar. Tá? Então, esse elemento água tem essa característica pitila de ser pegajoso, viscoso, e o oposto dele, abrasivo, vixada. Tá? Então, para tirar o pegajoso, para tirar o excesso de oleosidade, a gente vai utilizar alguns alimentos com essa característica, né, com esse atributo vixada, abrasivo. Então, por exemplo, né, você vai fazer, você tem que usar um óleo na pele para uma pessoa que é cafa, que já tem oleosidade, ou pida, que já tem muita oleosidade. Aí você vai tirar o excesso do óleo depois do abhyanga, daquela massagem, utilizando o pó de feijão moyashi, ou o pó de grão de bico, ou o pó de nim, o pó de alguma planta que seja adstringente e que tenha esse efeito vixada, abrasivo.
né? Que isso aí vai ajudar a remoção do óleo, é o oposto, né? O NIM, por exemplo, ele tem um atributo oposto do óleo de gergelim. Tá? Então, dito isso, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem e a gente passar mais uma camada aí de conhecimento para que vocês entendam aplicações, formas práticas de entender e de aplicar esses 20 atributos no dia a dia, no seu dia a dia, na hora de você cozinhar, de preparar um alimento, ou mesmo de você atuar como terapeuta, como profissional de saúde. Aqui, só para lembrar que cada um daqueles samhitas, né, vai ter uma abordagem relativamente diferente, né? Os mais semelhantes seriam realmente o Charak Samhita e o Vagbata, que é o do Ashtanga Hridaya. Então, em relação a esses 20 atributos, esses dois aqui são parecidos, né? São semelhantes. O Sushruta é aquele que vai discordar, né? Então, ele não vai incluir alguns atributos opostos, né? Como o Murdu e Katina, né? Que é o mole e o duro, rígido, né? Então, ele vai considerar alguns outros atributos. Ele vai incluir Suganda e Durganda, né? Suganda é o atributo, a qualidade de algo que é perfumado, que é um perfume que é agradável, por exemplo, o cheiro de baunilha, né? De canela, né? É um perfume que é gostoso de sentir. E Durganda é um perfume que é desagradável, né? Cheiro de comida podre, cheiro de coisa azeda, cheiro de algo que gera náusea, desconforto, que dá vontade de vomitar, né? Tudo isso é Durganda. Tá? Então, o Sushruta acrescenta essas diferenças, né? E esses outros samhitas, Nigantos, também faltam algumas das qualidades que são descritas no Charak. Então, o Charak Samhita, né, é o livro que eu mais gosto, né? É um dos principais, que é esse amarelinho aqui de trás, né? É o mais completo, é o que tem mais informação para a gente conseguir processar, digerir, estudar, né? E o Ashtanga Hridaya é esse aqui, o Vagbata, ele é um resumo desses dois aqui, do Charak e do Sushruta. Então, para a gente começar, né, comparando dois feijõezinhos que são extremamente parecidos, né? Então, a gente tem, de um lado, o Mung Dal, que é o famoso feijão Moyashi, e de outro, o Marsa, ou Masha, que é o Urad Dal, que é nada mais do que o Moyashi preto, mas eles são completamente diferentes. Você vê que ele é igualzinho o feijão Moyashi, só que ele é preto, a casquinha dele é preta. E apesar de ser só a casca que está diferenciando visivelmente, externamente, ser a diferença entre eles, em termos de efeito, o feijão macha, este black gram, né, também chamado black gram, para digerir, ele é um pouco mais difícil de digerir. Então, ele é guro, e o feijão moyashi, laghu, é mais fácil de digerir. Tá? Então, tem essa diferença entre esses dois. Um é mais fácil de digerir e o outro mais difícil. Tá? Então, esse aqui, a tendência, esse feijão moyashi preto, ele é mais nutritivo, né? O perfil nutricional dele tem um pouquinho mais de valor nutricional, porém mais difícil de digerir, né? Tem uma composição diferente de aminoácidos também, ele é um pouquinho mais difícil de ser digerido. Então, se você está com acne baixo, você está com uma capacidade digestiva baixa, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho para digerir. Pode ser que você forme mais gases, pode ser que você solte gases mais cheirosos, mas, por outro lado, o Ayurveda recomenda esse aqui, fala que ele é para tratamento, né, de Vadikarana, né, que é tratamento para fertilidade, tratamento afrodisíaco, para melhorar o sistema reprodutor, para a produção de sêmen. Esse aqui é excelente. Tá? É claro que o mung também é útil, né? Também é um feijãozinho interessante, porém ele é mais fácil de digerir, mas de qualquer forma é também um alimento muito interessante, muito apreciado, né, pelo Ayurveda, os dois, tá? Aí
É interessante também se você encontrar eles sem a casca, né? Que a gente chama, né, de DAO. Quando eu falo DAO é porque está sem casca, tá? Então, sem casca, né? Então, eles processam ah, algumas lixas, né? Alguns moinhos que vão conseguir descascar eles, e aí fica mais fácil ainda de ser digerido, quando eles estão sem casca, tá? Então, aí perde, em termos nutricionais, um pouquinho, porém fica mais fácil de ser digerido, né? Aumenta a digestibilidade desses grãos. Então, comparando aqui, guru e lago, né? Pesado e leve. Aqui comparando o frio e o quente. Olha que interessante também aqui. A gente tem duas plantas medicinais. De um lado, o vetiver, que em sânscrito é chamado de Ushira, e do outro, o titrak, que é o plumbago ceilani, que é a raiz do plumbago. Tá? Então, o titrak, ele tem efeito chita, né? Ele vai ter efeito refrescante sobre o corpo. Então, a pessoa que está com febre, com insolação, com calor, aumenta a temperatura corporal, né? Problemas de pita, excesso de pita, queimação. O vetiver é ótimo, é excelente. E, por outro lado, aqui, o titrak, pelo efeito Ushna, né? Por essa característica, por esse atributo Ushna, que é intrínseco dessa planta, ele vai ajudar muito no Agni, né? Na digestão. Tem o efeito chamado Dipana, que é digestivo, e Ama Pachana, que é a digestão de ama. Então, ele vai ajudar a eliminação das toxinas do nosso corpo. Tá? Então, o funcionamento do fígado e da eliminação, né, de células mortas, né, de substâncias que o corpo quer e deseja eliminar. Tá? Então, esse efeito Ushna, né, esse atributo Ushna, vai ser parte desse efeito do Titrak. Né, a característica dele, já a propriedade física dele. Aqui outro exemplo. De um lado, Tikshna. Tikshna é aquilo que você vai comer e vai sentir o efeito ali pronunciado, é forte. Então você come uma colherada do molho de pimenta desse aqui, você vai arder inteiro a cabeça, o estômago vai começar a suar, né? Então é forte, é intenso. Por outro lado, se você tomar uma sopinha rala dessas aqui, né, você vai ficar ali tranquilo, suave, né? Não vai exigir muito da sua digestão, você não vai começar a suar, passar mal, né? Você vai comer e não vai sentir pesado, né? Porque vai ser fácil de digerir. Então, de um lado você tem um efeito muito forte, muito intenso, que é igual um tapa na cara, e do outro é um cafuné gostoso, tranquilo, suave, né? Que te acalma ali a digestão, acalma a fome, nutre um pouquinho. Tá? Então, tem esses efeitos diferentes. Né? Dentro das preparações do Ayurveda, tem uma sopa chamada manda, né? Que é a água do cozimento do arroz. Você vai ferver o arroz, né? Com 20 partes de água ali, e a hora que tiver cozido o arroz, você tira somente a parte líquida dessa água, desse cozimento do arroz. E essa água é chamada de manda. Né? Também é fácil de digerir, fácil, né, de tomar, é uma forma de você se manter hidratado e com alguma energia, com alguma reposição de carboidrato, de alimento, em dietas que você precisa manter pouco esforço na sua capacidade digestiva, que você está com a sua capacidade digestiva mais fraca, né? E ao mesmo tempo você precisa se hidratar e se alimentar. Então, o manda é utilizado, por exemplo, em quadros de convalescência, a pessoa está com uma infecção, ou ela está voltando de um panchakarma, acabou de fazer o procedimento do Viretna ou do Vamana, aí é mais indicado ela utilizar o manda, né? A dieta mais líquida, essa água do cozimento do arroz. Ou mesmo a água do cozimento dos legumes, também é interessante, é nutritivo, né? Hidrata e é algo quentinho, uma sopa quentinha que você vai ingerir e você vai poder, né, sentir esse efeito no seu corpo. Aqui mais um exemplo, a gente tem comparando, né, Snigdha e Ruksha, né? Então, Snigdha é o alimento quando está mais hidratado, mais lubrificado, mais gorduroso de certa forma, mais untuoso. E Ruksha é ele seco. Tá? Então, de um lado aqui você pega, por exemplo, a mesma carne, uma está cozida ali com água e com os legumes,
né? E a outra está seca, desidratada. Uma está ruksha, katina, né? Está dura, não está flexível. A outra está snigda, mridu, está mole, flexível, né? Ah, provavelmente a sopa você vai ingerir quente, aqui não vai ter temperatura nenhuma, né? Vai ter temperatura ambiente, né? Então, o efeito de cada uma desses pratos vai ser completamente diferente. Um vai constipar e o outro vai ajudar o trânsito intestinal. Essa parte gordurosa, esnígrida, vai ajudar o trânsito intestinal na lubrificação das fezes. Né? Esse aqui já tem uma combinação de água, terra, fogo, né? Então, tem mais elementos nutritivos para formar os dados, os tecidos. Né? Então, o outro é mais ressecante, tendência a agravar mais o vata, ser mais difícil de digerir aqui, o ruksha. Então, ele mais seco, desidratado, vai ser mais difícil de digerir. E aqui mais fácil para ser digerido. Bem? Aqui, qual atributo que você acha que vai ter? Qual guna que tem nessa farofa? E aí, vou deixar esse tempo para você pensar. Qual você acha daqueles 20 atributos que você identifica nessa farofa? Né? Então, facilmente você consegue perceber que a farofa é seca. Então, mesma coisa, ruksha. Então, ela vai ter esse atributo seco. Né? Então, se você for vata e começar a comer um monte de farofa, a tendência é ressecar mais o seu intestino. Então, se você está comendo farofa, lembre-se de colocar também ali um caldo de feijão, um caldo de legumes, alguma coisa mais líquida, para você conseguir equilibrar isso no seu corpo. Mas se você for já cronicamente constipado, aí já não é interessante utilizar essa forma de preparação, na forma de farofa, porque a tendência é constipar mais. Aqui outro exemplo, a gente tem das folhas verdes, né? Então, as folhas verdes, por natureza, também são ruksha. Se você pegar a folha de mostarda, por exemplo, ela tem até uns pelinhos, assim, uns espinhozinhos, né? E aí vai descer ali, raspando, se você come cru, se você não mastiga direito, aí desce arranhando ali a mucosa. Né? Então, a salada, o Ayurveda, né? As folhas verdes, tem esse atributo ruksha do Ayurveda. Então, o Ayurveda vai recomendar você a processar isso, a cozinhar, né, e ajudar a transformar esse ruksha em algo snigda, para que você consiga digerir, para que você consiga absorver melhor, extrair o potencial, né, para você extrair a parte das vitaminas, dos minerais, o próprio folato presente nas folhas. Né? É claro que com o cozimento pode ter alguma perda ali do folato, mas o fato de você bater, de você triturar ela, vai deixar ele mais disponível, né? E ao mesmo tempo mais fácil de você digerir. Não adianta nada você comer a salada crua e não conseguir digerir aquilo adequadamente, sai tudo nas fezes. Então é interessante você cozinha, processa, né? Aquece ali, cozinha e depois bate. Uma combinação muito interessante que eu já fiz com espinafre é o cará. Né? Então, uma sopinha desse tipo aqui, de cará com espinafre, é excelente, cai bem, né? É interessante. Né? Claro que aí você combina, mais para frente a gente vai ensinar a combinar, né? A sopa combinada com qual outro alimento, né? Pode ser uma panqueca de lentilha, torta de lentilha, alguma coisa também nutritiva para ajudar. Tá? Então, aqui, para quem estiver no YouTube, a gente vai continuar essa aula lá, né, no nosso curso online. E, é, então, se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever ali no nosso curso online, para você conseguir ter acesso a essa aula completa. A gente ainda vai falar sobre diversos outros aspectos em relação aos gunas, né, aos 20 pares, aos 10 pares de gunas, né? Então aqui a gente ainda vai falar de outros alimentos, ó, outros exemplos. Então tudo isso a gente vai explicar na aula, né? Aqui a diferença entre Sukshma, Stula, né? Exemplos
Sandra, Drávia, né? Então, essa aula completa aqui com outros exemplos, explicando cada uma dessas texturas, tudo isso a gente vai explicar em profundidade na nossa aula e, e a gente vai dar continuidade lá na nossa comunidade, no nosso curso online. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu te vejo lá e um grande abraço e até a próxima. Valeu!